Oi, tudo bem? A aula de hoje nós vamos ver algumas questões quanto a múltiplos, divisores, divisível, número primo. Tá com dificuldade? Então vamos lá, vamos tirar essas dúvidas aí, que é bem simples. Então vamos começar assim, ó. Múltiplos. Quando a gente fala na palavra múltiplos, essa palavra vem da onde? De multiplicar. Então dá para a gente associar múltiplos, multiplicar. Então, como que a gente vai saber quais são os múltiplos de um determinado número? Muito fácil. Nós vamos multiplicar este determinado número por todos os números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3. Ah, mas é infinito. Sim, é infinito. Portanto, os múltiplos de um determinado número são infinitos, porque o conjunto dos naturais é um conjunto infinito. Então, por exemplo, quero os múltiplos de 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por cada número natural. Então, 3 vezes 0. Então, deixa eu pegar aqui o que eu fiz aqui para vocês. Olha lá. Múltiplos de 3. Eu vou pegar 3 vezes 0, vai dar 0. 3 vezes 1 vai dar 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim sucessivamente. Então, aqui, ó, coloquei esses 3 pontinhos porque é infinito. Isso vai continuando infinitamente. Portanto, quando eu pegar o 3 e multiplicar por cada número natural, cada resultado chama-se múltiplo de 3, certo? Então, quem é este conjunto? Este conjunto vai ser um conjunto infinito. Então, olha lá. Quem são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9. Ah, professora, quer dizer que vai de 3 em 3. Também é a mesma coisa, vai de 3 em 3. Então, este é o conjunto dos múltiplos de 3. Vejam, então, que é um conjunto infinito. Então, quando eu coloco esse mzinho entre parênteses o 3, está dizendo que aqui eu vou obter o conjunto dos múltiplos de 3, certo? Então, múltiplos é multiplicar. Quem seriam os múltiplos de 2? Então, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por cada número natural. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2 e assim sucessivamente. Então, numa questão, ela vai te pedir os 4 primeiros múltiplos, depois ela vai te perguntar, ela pode pegar um número que esteja bem distante, te perguntar, o número tal é múltiplo de 2? E agora a gente já vai ver essa questão. Então, aqui nós vamos pegar a mesma coisa, os múltiplos de 2. Então, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por cada número natural. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 2 vezes, já que eu tô ali, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3 e assim sucessivamente. Então, estes resultados aqui, infinitamente, são os múltiplos de 2. Então, quem são os múltiplos de 2? Né? Então, lá, m, entre parênteses, 2. Múltiplos de 2 é 0, 2, 4 e assim sucessivamente e infinitamente. E aí a gente vai fazendo todos os conjuntos dos múltiplos. O que a gente vai pegar aqui de interessante nesse conjunto? Vamos ver aqui. O 0, ele sempre vai ser múltiplo de todos os números. Por quê? Porque qualquer número vezes 0 sempre vai dar 0. Então, se eu perguntar 0 é múltiplo de qualquer número natural? Sim, 0 é múltiplo.
porque justamente quando eu multiplicar, vai me dar qualquer número vezes o zero, sempre vai me dar zero. Então, zero é múltiplo de qualquer número. Assim como zero, vocês percebam aqui, ó, o segundo número aqui foi 2. Aqui, deixa eu pegar aqui, o segundo número foi 3. Então, vocês percebam que um número qualquer é sempre múltiplo dele mesmo. Aqui no 2 também, ó. 2 é múltiplo dele mesmo. Por que que isso acontece? Ora, porque qualquer número vezes o número 1 dá qualquer número que eu falei, né? Então, por exemplo, 7 vezes 1, 7. 10 vezes 1, 10. Então, um número, ele também é sempre múltiplo dele mesmo. Então, são duas questões aí que a gente tem que perceber. Que, então, o zero é múltiplo de qualquer número, de todos os números, na verdade, não é? Então, aí eu escrevi ali o zero. Ele é múltiplo de todos os números naturais também, né? E um número sempre é múltiplo dele mesmo. Então, são duas coisas importantes aí, ok? Bom, aí quando eu pego esse conjunto, múltiplos é multiplicar. Então, agora eu vou pegar a operação inversa, que a gente já viu, né, lá na multiplicação e divisão. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, percebam, por exemplo, peguei aqui um exemplo. Peguei os múltiplos de 3. Eu peguei o 12. Se eu aplicar a operação inversa daqui para lá, eu multipliquei. Daqui para cá, eu vou dividir. Se eu pegar 12 dividido por 3, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar 4, que é uma operação exata, é uma divisão exata. Então, quando a minha divisão dá exata, é porque este número é divisível por alguém. Então, aqui no caso, eu estou dizendo que 12 é divisível por 3. Por quê? Porque 12 dividido por 3 vai me dar 4. E como professora, então todos os múltiplos são divisíveis? Claro, porque se eu pegar 3 dividido por 3, vai dar exato. Se eu pegar 6 dividido por 3, vai dar exato. Se eu pegar 9 dividido por 3, vai dar exato, é óbvio. Então, todos os múltiplos, na verdade, são divisíveis. Todos os múltiplos de 3 ou de qualquer outro número são divisíveis por este número aqui. E automaticamente, se 12 é divisível por 3, eu posso dizer que 3 é divisor de 12. Por quê? Porque eu posso pegar o 12 e dividir por 3. Esse dividir por, quer dizer que ele é um divisor, certo? Então, quando a gente trabalha múltiplos, automaticamente a gente já está trabalhando com divisores. Então, todos os múltiplos são divisores, certo? Então, por exemplo, eu posso perguntar, 21 é múltiplo de 3? Eu peguei um número meio próximo, ele não está muito distante. Mas para saber se um número é múltiplo de 3, ou de qualquer outro, né? Aqui eu estou perguntando no 3. Como é que eu vou saber se 21 é múltiplo de 3? Ora, para ele ser múltiplo, automaticamente ele tem que ser divisível. Então, eu vou pegar este 21, vou dividir por 3 e vou ver se a minha divisão vai dar exata. Exata quer dizer resto zero. Sim, vai dar. Então, aqui, quando eu perguntar 21 é múltiplo de 3? Então, eu vou pegar a operação inversa. Então, eu vou pegar 21 dividido por 3. A divisão deu exata. Portanto, 21 é divisível por 3. Muito bem. E automaticamente, se 21 é divisível por 3, é porque 3 é um divisor de 21. Então, um é o inverso do outro. Agora eu vou perguntar,
13 é divisor de 78? Será que 13 é divisor? Eu não estou perguntando se é divisível. Divisível não é, né? Porque 13 não dá para dividir por 78. Então, para saber se ele é divisor, eu vou pegar esse 78 e vou dividir por 13. Então, eu vou ver se ele é divisível. Então, aqui, 13 é divisor de 78? Então, para eu saber, eu vou aplicar a divisão. A divisão deu exata? Sim, deu exata, vai dar 6. Então, sim, 13 é divisor de 78. Então, quer dizer o quê? Que lá na tabuada, lá do 13, se eu pegar o 13 e for ir multiplicando por números naturais, né, em algum momento vai me dar o 78. Ah, em que momento vai me dar o 78? Quando eu multiplicar por 6, não é? Então, divisores. Divisores quer dizer o quê? Eu quero saber os divisores de algum número. Então, eu quero saber por quais aqueles números eu consigo dividir, cuja divisão dê exata. Então, por exemplo, divisores de 9. Como que eu sei os divisores de 9? Então, é como se eu perguntasse, por quem eu consigo dividir o 9? 9 dá para dividir por quem, não é? Então, 9 dá para dividir por 1, 9 dá para dividir por 3 e 9 dá para dividir por 9. Então, divisores. Então, quem são os divisores de 9? 1, 3 e 9. Porque se eu dividir 9 por 1 dá exato, 9 por 3 dá exato e 9 por 9 dá exato. Aqui eu perguntei quais são os divisores de 12. Então, por quem que eu consigo dividir o 12, que é a divisão dá exata? 12 dividido por quem que vai dar uma divisão exata? Então, vocês percebam aqui que o 1 está sempre presente, diferente lá dos múltiplos, que era o 0. Aqui é o 1. Por quê? Porque qualquer número dividido por 1 sempre vai dar ele mesmo. E aqui vocês percebam que o 1 está sempre e o próprio número também. Então, o 1 é divisor de todo número natural e todo número natural é divisor dele mesmo. Então, por quem que eu consigo dividir o 12? 12 dá para dividir por 1, 12 dá para dividir por 2, por 3, por 4, por 6 e, por fim, por ele mesmo. Divisores de 15. Por quem é que eu consigo dividir 15, que é a minha divisão da exata? Então, eu começo, né? 15 dá para dividir por 1? Óbvio, vai dar sempre ele mesmo, até porque a gente viu que o 1 é divisor de qualquer número. 15 dá para dividir por 3, dá para dividir por 5 e dá para dividir por ele mesmo. Então, o conjunto dos divisores é quando eu consigo dividir, né? Por quem que eu consigo dividir, certo? Então, ficou claro? Múltiplo, divisível e divisor. Então, voltando. Quando eu consigo o conjunto dos múltiplos, automaticamente eu estou conseguindo o conjunto, eu estou conseguindo números que são divisíveis. E divisor é aquele pelo qual eu consigo dividir, não é? Por exemplo, eu tenho 9. Eu quero saber se 7 é divisor de 9. 7 é divisor de 9? Não, porque eu não consigo uma divisão exata, não é? Então, não pode ser divisor. 5 é divisor de 10? Sim, 5 é um divisor de 10. Por quê? Porque se eu pegar 10 e dividir por 5, eu vou ter eu vou ter uma divisão exata. Certo, pessoal? Muito bem. E número primo, já vamos terminar aqui rapidinho. O que é um número primo? Quando eu falo em número primo, eu estou falando em números pela qual só possui dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então,
Por exemplo, aqui, o número 2. 2 é primo. Por quê? Porque eu só posso dividir 2 por dois números, o 1 e ele mesmo. O 3 é primo. Por quê? Porque eu só posso dividir por 1 e ele mesmo. E o 7 só posso dividir por 1 e 7. 5 também. Então, 7 é primo. Quem mais? 13 é primo? Claro que nós temos uma infinidade de números primos. Ok, pessoal? Aqui eu tô dando uma agilizada aí para a gente continuar depois do próximo vídeo. Então, espero ter esclarecido aí, então, as dúvidas de vocês quanto a múltiplos, divisores, divisível e número primo, certo? Grande abraço, até a próxima!